o curso Medicina Veterinária. O nosso aluno de primeiro ano, ele começa com aulas práticas todos os dias da semana. Então, eles têm aulas práticas e teóricas. E dentre os diferenciais nossos da São Judas, seria essa proposta das aulas práticas e também algumas disciplinas específicas, como, por exemplo, a arte do cuidador, que é cuidar desse animal de uma forma diferenciada. Então, a gente trabalhou alguns conteúdos dentro da matriz para que o curso de medicina veterinária tivesse uma aplicação mais moderna, mais diferenciada para ser inserido no mercado. Vocês conseguem me dizer mais ou menos em que período vocês estão do fundamental? No final? No final? Já estão decidindo e tem um pouquinho de dúvida em relação às ciências biológicas e à zootecnia, não é verdade? São áreas que a gente acaba tendo muita dúvida em relação à formação do médico veterinário. As ciências biológicas, bem diferente a sua formação e mais aplicada, uma questão de ecologia, uma parte de zoologia, a parte evolutiva dos animais, né? Então, envolve animais invertebrados e vertebrados também, mas também envolve uma questão de plantas e uma parte de ecologia muito importante. Já a medicina veterinária, a gente trabalha com o estudo dos animais, sim, mas mais aplicado à questão da saúde animal, né? Então, a gente envolve a questão da saúde animal, a terapêutica do animal, os cuidados com o tratamento desse animal. E também conhecemos toda a vida evolutiva desse animal, sim. Mas outra aplicação muito importante da profissão, a gente cuidar dos animais pensando também do bem-estar do ser humano. Então, hoje a gente tem os animais domésticos inseridos na nossa casa como um membro da família. E se ele adoece, a gente também fica doente, né? Então, acaba que nós trabalhamos muito uma questão de saúde pública também. Existem doenças que são acometidas nos animais que podem também passar para o ser humano. Então, uma questão que a gente chama de zoonoses. Então, hoje o médico veterinário está atuando também dentro da área da saúde humana, um pouco diferente de anos atrás. Então, o médico veterinário também trabalha com a parte da epidemiologia. Outra área muito importante do médico veterinário é quando ele faz a parte de higiene e inspeção de produtos de origem animal. Vamos lá, quem tem perguntas sobre veterinária, então, sobre medicina veterinária, por favor, pode ocupar o nosso púlpito, amigão. Eu queria saber qual é a diferença, assim, mais berrante de medicina veterinária para medicina convencional, se tem muita diferença. Bom, gente, é uma questão muito importante e uma das dúvidas muito frequentes nessa idade que você está. Então, muitos decidem realmente entre medicina e medicina humana, não só as ciências biológicas, como a zootecnia que eu havia falado anteriormente. Mas a medicina veterinária, a maior diferença em relação à medicina humana é que a gente trata especificamente os animais, né? E às vezes, muitas das vezes, ao tratar um animal, a gente acaba também tratando os seres humanos, mas não diretamente. Uma coisa que é muito diferente em relação a conteúdo programático, a conteúdo da grade curricular da medicina veterinária, é um aspecto que a gente acaba chamando atenção. O médico estuda uma anatomia, nós estudamos um montão de anatomia. Então, a gente estuda a anatomia dos cães, dos gatos, do bovino, do equino. Então, a gente tem uma série de espécies para poder estudar. Então, quando a gente pensa nas duas ciências, são ciências bastante complexas e tem um interesse muito grande de aplicação. Então, a diferença hoje para a medicina veterinária e acaba que é o crescimento da própria profissão. A gente também tem especialidades, então exemplos, né? A gente tem um médico veterinário atuando em acupuntura, a gente tem um médico veterinário atuando na anestesiologia, temos médicos veterinários atuando só com cirurgia, até médicos veterinários em terapia intensiva, tanto como medicina humana também. Então, hoje nós temos uma riqueza e uma área enorme de atuação para o médico veterinário. Então, se for comparar, são duas ciências bem diferenciadas em relação à direção da sua aplicação. Porém, são dois estudos muito interessantes. Aí, para se decidir, eu digo que existe uma afinidade maior para se tratar a saúde do animal. E aí tem que ter muito amor aos animaizinhos, sim. E uma das dificuldades maiores que nós temos quando a gente ingressa na medicina veterinária é esse amor, esse lado emotivo, emocional que a gente tem em relação aos animais. É isso aí, tá rolando um papo sobre medicina veterinária aqui no estande da Universidade de São Judas. Você que quer participar, tem uma pergunta para fazer, ganha um estojo.
quer fazer uma pergunta? Chega mais, por favor. Carga horária do curso de medicina veterinária é mais voltada para mamíferos ou animais exóticos também? A grade curricular da São Judas, né, tem um diferencial tão importante que é essa questão de tratar os animais selvagens, é uma das particularidades da nossa matriz. Então, dentro da nossa matriz, a gente não trabalha só com animais mamíferos, o que a gente chama aí, para poder te direcionar um pouquinho mais, são os animais domésticos. Então, a gente não só trabalha com aquele animal que está dentro da nossa casa, mas a gente trabalha com aqueles animais de fauna. Então, nós temos também uma parte do currículo trabalhando animais selvagens. Até agora, recentemente, se vocês quiserem entrar no site da São Judas, tem fotos também no curso de medicina veterinária. E também nós temos uma página no Facebook, que é do próprio curso de medicina veterinária. E lá tem umas fotos de uma visita técnica que a gente fez de um centro de triagem de animais selvagens. Então, a gente acaba não só tendo as disciplinas específicas, como a gente também leva eles no ambiente para poder ajudar esses animais, ok? Vou logo abordar uma coisa, a questão da zootecnia, para não deixar, né? Porque eu acho que a gente falou da zootecnia, vão ter que diferenciar. É uma profissão também extremamente interessante. A diferença em relação à medicina veterinária é a sua aplicação. A gente trata os animais, então a gente cuida, a gente faz a parte terapêutica desses animais, a gente prescreve medicamentos para esses animais. No caso da zootecnia, não. Ele cuida do bem-estar do animal e da parte da criação, da alimentação do animal. O médico veterinário sempre está atuando junto do zootecnista no caso da produção animal, tá bom? Então, são duas aplicações diferentes, mas que também, muitas das vezes, estão trabalhando em conjunto. Muitas das vezes, algumas áreas, como, por exemplo, as ciências biológicas que eu falei para vocês, às vezes tem um médico veterinário também atuando nas ciências biológicas também em conjunto, ok? São profissões que estão sempre trabalhando em conjunto. Você que a área de interesse é medicina veterinária, chega mais. Olha como aparece. Tá rolando o bate-papo. Olha lá. E vão surgindo as perguntas. Por favor, chega mais. Saber a questão das doenças que você falou que pode transmitir. Podem transmitir para os seres humanos. Muitas dessas doenças que eu mencionei, que estão relacionadas a transmitir aos seres humanos, a gente acaba não tendo elas assim, tanto risco, porque muitos de vocês têm os animaizinhos e fazem um método preventivo, que são as vacinas. Tá? Então, aquelas vacinas iniciais dos filhotes são essenciais para que vocês não tenham esses problemas de zoonoses, tá? Mas alguns exemplos de zoonoses, a gente teria aí a raiva, né? Teria algumas, por exemplo, ligadas a ratos, a leptospirose, tá? Entre outras. Outra coisa que é muito importante em relação ao curso de medicina veterinária, que eu acho que é válido, a gente é um curso bem novo, bem iniciante, a gente começou esse curso no início de 2015-1. O que é interessante é que a gente tem uma infraestrutura toda novinha, só para o curso. Então, a gente tem todo o desenho do curso para a sua habilidade e competência. Então, a formação desse aluno vai pela necessidade de um centro médico veterinário, a necessidade de também uma parte que eu acho muito importante falar, que é um diferencial que a gente está em planejamento para ter, é a parte de grandes animais. Então, a gente provavelmente tem uma fazenda-escola a ser desenvolvida aí para esse curso. Bom, a gente tem visto aqui nos bate-papos, professora, já vou para a pergunta. Um interesse muito grande dos alunos saberem sobre a carreira e o mercado de trabalho. Exatamente. Eu acho que se você puder discursar um pouco sobre isso. A questão da medicina veterinária no mercado, gente, olha, há muitos anos a gente vê esse mercado crescendo. Então, é um mercado em expansão. Tá? Então, assim, a gente não vê em nenhum momento desses últimos 20 anos a profissão decaindo, a gente só vê expansão. O mercado pet movendo, assim, bilhões, né? Então, assim, a gente... Pet, só para quem não sabe... Pet, a gente está relacionando mais os animais domésticos que estão dentro do nosso lar. Tá? Então, também envolve alguns animais exóticos pets também. Então, essa parte pet, ela move muito dinheiro dentro do Brasil. Então, a gente tem, sim, a medicina veterinária em crescimento e expansão devido a esse crescimento desse movimento pet. Fora o movimento pet, ainda tem todas as outras gente, áreas. A parte de grandes animais também, né? É só pensar que nós nos alimentamos desses produtos de origem animal, né? É claro que a gente tem pessoas que fazem o hábito de não comer produtos de origem animal, mas a gente sabe que a comida do brasileiro, a maioria da parte é carne, né? Então, essa carne, inspeção, está totalmente ligada à profissão. É uma parte também em expansão. Fora dizendo que a gente tem algumas produções como suínos, aves,
aves que são exportados daqui, né? Então a gente tem aí grandes compradores como o Japão, como a China, até o próprio Estados Unidos comprando a nossa carne. Então o que a gente faz é manter a qualidade de vida do animal e, consequentemente, um bom produto para poder ser exportado. Então é um mercado sempre em expansão. A gente está entre os maiores produtores de carne dentro do mundo. Que bacana, hein? Por favor, aqui no púlpito. A quimioterapia e a radioterapia no animal, ela tem a mesma intensidade forte igual do humano? A gente tem todos os mesmos métodos, muito semelhantes, até crioterapias, entre outras, dentro da medicina veterinária, trabalhando com essa questão do câncer. Temos médicos veterinários especializados somente em neoplasias. Legal, né, falar de medicina veterinária, porque todo mundo pensa assim, que profissão, né? Só cuida de cãozinho e gato, né? E até agora eu falei tanta coisa, né? São tantas áreas para ser atuante. E fora que eu ainda nem mencionei, tem a área de pesquisa também. Nós temos um médico veterinário atuando em pesquisa. Então ele acaba trabalhando na questão de saúde do animal, mas tentando buscar outros métodos de diagnóstico, outros métodos de até tratamento. Tá? Então, nós temos médicos veterinários em diversas dessas áreas. Bom, acabamos de receber agora, professora, a atual aluna, é isso? Pode entrar, por favor. Eita, Nayara. É a Nayara. Nayara. Tudo bem, Nayara? Que bom que você veio. Esse momento é muito importante contar com a tua ajuda, Nayara. Porque você está em que ano hoje? Primeiro. No primeiro ano. Então, há um ano, há alguns meses aí, né? Você estava nesse momento de indecisão. Fala aqui para as suas colegas, para a gente, qual foi o fator decisivo para a escolha do curso e da Universidade de São Judas? Então, eu escolhi a Universidade de São Judas por indicações de muitos amigos, por conhecer a universidade. E eu escolhi o curso de veterinária da São Judas, por quê? Porque pela grade e pelo diferencial que eu achei, que a maioria das universidades, os alunos treinam em boneco. E lá a gente está treinando em animais mesmo, em peças de animais. É importante falar porque, assim, existe uma questão ética também de uso dos animais, né? Então, assim, a gente trabalha muito essa questão. Hoje a gente tem peças anatômicas que são realmente oriundas de animais que foram muitas das vezes descartados, mas todos eles são vinculados a uma empresa que realmente presta esse serviço. Então ele vende esse produto para a gente. Então é tudo muito credenciado, tudo certo. Então a gente não faz, por exemplo, a eutanásia de um animal para poder ter esse produto dentro do curso. Tá? Então eles têm um momento que realmente usa cadáver, que é o início do curso. A Nayara está fazendo anatomia comigo, eu sou professora dela de anatomia. E assim, a gente tem peças, na verdade a gente tem 95% das nossas peças todas oriundas de animais. Então a gente tem de suínos, tem de equinos, a gente tem de cães, tem de gatos, tem todas essas peças lá. A gente tem alguns produtos sintéticos, mas esses produtos sintéticos são importantes porque a gente acaba mostrando para eles que muito desses produtos sintéticos são próximos, sim, da realidade, mas alguns não ficam tão próximos. Então, a gente acaba usando o modelo realmente real. E, professora, hoje você teria como identificar um perfil desse profissional da área de medicina veterinária sem dúvida, que se dá bem? O que ele precisa gostar, o que ele precisa fazer? Na verdade, o curso, o bom que o nosso curso, ele tem uma tradição que vem junto da São Judas, porque assim, a Universidade de São Judas, o que a gente conhece dessa universidade é a seriedade da universidade. Então, dentro do curso, a gente tem professores, a Nayara tem um professor que foi, inclusive, até meu professor durante a graduação. Então, a gente tem professores de 35 anos de atuação e temos professores bem atualizados, também especializados em cada área. E a nossa proposta é que esse médico veterinário ele saia com todo o embasamento, tanto teórico e prático, para ele poder ficar livre para escolher sua área de atuação. O médico veterinário, na nossa formação, consegue sair e atuar no mercado nessas diferentes áreas que eu falei para vocês. Mas também ele pode sair para o mercado, começar a trabalhar e se capacitar cada vez mais na área que ele escolher. Porque hoje a medicina veterinária tem reconhecida todas as suas especialidades. Então a gente tem dentro das especialidades, a gente tem neurologia, fisioterapia, ok? Então a gente tem diversas especialidades dentro da medicina veterinária. E o profissional, na verdade, antes de se tornar um profissional, o estudante tem que ter que característica? Ele tem que gostar de bicho, ele tem que gostar de ler, tem que botar a mão na massa. Nayara, fala aí, Nayara, Tem acho que que é botar melhor. a mão na massa.
A Nayara, né, ela entrou no início desse ano de 2015-1 e a gente brinca bastante com eles porque eles entram assim, eles ficam perdidos, né, porque é tanto assunto novo. É tanto conteúdo diferenciado, porque imaginem, né? De repente vocês estão no ensino fundamental aprendendo, né, uma coisa bem ampla. De repente você foca em medicina veterinária e eu mudo a vida e a visão de vocês sobre a medicina veterinária. Então a Nayara, ela entrou bem tímida, agora ela está que nem uma leoa, ela não falta em nenhuma aula, assiste todas as aulas e não dorme. Isso que é mais importante. E ainda pergunta na aula, né, Nayara? Sempre. Então ela muda. O que a gente espera do ingressante da medicina veterinária? Que ele tenha força de vontade para tentar pular algumas barreiras, por exemplo, ao emocional. Porque a emocional é a que mais mexe com vocês quando vocês entram na medicina veterinária. Que de repente vocês têm uma peça, um cadáver de um animal e vocês gostam tanto desse bichinho e dormem com esses bichinhos. E essa é a maior barreira, eu acredito. Mas a Nayara pode falar um pouquinho mais, porque a Nayara imaginava que ela teria, mas ela não teve. Como ela tem colegas que têm, mas já estão passando por essa barreira. No começo, para algumas pessoas, são muito difícil, porque não consegue chegar perto, chora. Mas para as outras também tiram de letra. Para mim, foi super fácil. Eu achei que, nossa, ia ser um terror, né? Isso no que se diz respeito a bichos, cadáveres para Cadáveres, analisar no laboratório. Na verdade, a formação toda, gente, a gente acaba usando todas as diretrizes do Ministério da Educação para a formação do médico veterinário e a gente segue exatamente para ter essa capacitação e ele inicia com cadáver. É uma proposta mesmo, tá? É meio que... Na verdade, a gente já A sabe prova de como choque. que o negócio funciona, né? Eu, por exemplo, já coordenei outros cursos, fui convidada pela São Judas para poder iniciar esse curso e eles sabem que realmente eu tenho essa experiência, a gente vai ter um bom curso. E eu sei que a Nayara vai passar por isso e daqui a pouco ela vai ser uma boa médica veterinária, sem dúvida. Muito obrigado, professor. Obrigado, aluna.